Fala, empreendedor, tudo bem? Meu nome é Johan e estarei aqui semanalmente trazendo os temas mais diversos e mais curiosos e importantes para você. Eu quero fazer esse blog uma coisa muito pessoal e interativa, e especialmente para vocês empreendedores, que às vezes é difícil encontrar uma informação boa e de qualidade e de uma forma mais humorística, mais leve, mais tranquila de se ver e de se entender, né? Porque as informações às vezes têm palavras muito complicadas e difíceis, e nosso objetivo aqui é facilitar bastante, tá bom? Bom, hoje o tema é: tive uma ideia mirabolante de negócios. O que devo fazer? Como devo prosseguir? E roda a vinheta! Você já reparou que todos nós temos ideias em vários lugares do dia? Por exemplo, você já teve uma ideia indo dormir? No trabalho, na escola, enfim, em vários lugares, não é? Mas aí você se pergunta: o que devo fazer com essa ideia? Muitas pessoas se perguntam isso depois que tem a ideia. É o primeiro passo que se deve fazer. Se você se perguntou o que deve fazer com essa ideia, ponto para você. Antes de começar a falar o que você deve fazer, o que você deve desenvolver para fazer sua ideia ficar melhor e colocar ela em prática, eu vou falar o que você não deve fazer. Atenção, o que você não deve fazer. Olha aqui dentro, aqui dessa minha mão aqui. Não deve fazer. Primeira coisa que você não deve fazer: esquecer a ideia. Você já reparou? Muitas pessoas, quando estão indo dormir, ou acordando e tem alguma ideia, usam algumas desculpas e acabam deixando a ideia de lado, e quando vão anotar, não lembram mais o que aconteceu. Esqueceu o que eu ia perguntar. Por exemplo, você tá lá dormindo 5 minutinhos, acorda com uma ideia maravilhosa e poderia revolucionar todo o sistema econômico. Mas por que você não anota? Porque você bota o celular para despertar daqui 5 minutinhos e volta a dormir. Na hora que você acorda, você não lembra mais de nada. Isso é realmente preocupante, não é? E isso acontece com muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo. Por isso que eu falo isso para vocês. Se vocês tiverem uma ideia, não esqueçam de anotá-la. Não importa se você anote num guardanapo ou na sua própria mão, ou anote no seu celular. Hoje em dia todo mundo já anda com o celular mais perto, então fica muito mais fácil. A minha sugestão é você anotar no primeiro lugar que você vê, para não ter o risco de esquecer essa ideia depois. Segunda coisa que você não deve fazer: achar que não é capaz. Você é capaz. Você tem potencial. E você pode mudar e colocar a sua ideia em prática. Não precisa ter medo e não precisa se diminuir. O que você pode fazer é estudar, analisar e, por exemplo, fazer o que você está fazendo, vendo esse vídeo aqui. Isso já é um passo que mostra que você realmente é capaz. Então, não se diminua. Você é capaz. Você vai conseguir colocar a ideia, ainda mais com essas dicas importantes aqui que eu estou passando para você. Outra coisa que faz as pessoas acharem que não é capaz: às vezes você pensa que é uma ideia cara, uma ideia que é difícil você colocá-la para frente, mas não pense assim. Hoje a gente tem muitos recursos aí que fazem e facilitam a validação dessa ideia. Por exemplo, uns exemplos que eu vou dar aqui rapidamente são startups, incubadoras, investidores anjo, fomentos. Então, nada é impossível. Basta ir atrás e escolher uma solução adequada. Terceiro passo que você não deve fazer: esconder a ideia de todo mundo. Muitos empreendedores se apegam muito à ideia. Não é isso que é o correto. A ideia, logicamente que ela é importante, gente, mas você que está aí, você não deve achar que a ideia é tudo. O que faz a ideia ser boa ou ruim, ou alguém copiar a sua ideia, é o seu poder de execução. Você deve falar com as pessoas certas, logicamente, mas você não deve esconder a ideia de ninguém. Você deve mostrar para as pessoas certas e fazer a execução correta. Quarta coisa que você não deve fazer: se apegar demais à ideia. We're going to clean it up and make it pretty. My own, my love, my precious. Muitos empreendedores se apegam muito à ideia. Quando eu falo a ideia de se apegar,
é porque o empreendedor ele não gosta, acha que a ideia não pode ser modificada. E isso, por exemplo, se você conseguir um investidor, pode ser que ele queira modificar alguma coisa na sua ideia. E pode ser que vai ser para uma coisa melhor, ou não. Mas você não deve ficar muito apegado àquela ideia toda formada que você teve. Lógico que você pode falar assim, eu acho que essa outra maneira que as pessoas estão sugerindo não vai funcionar. Ok, mas você não deve se apegar de não deixar modificar muito a ideia e não deixar adaptar ela para o mercado X. Por exemplo, vamos supor que a pessoa teve uma ideia que para ela ser aplicada aqui no Brasil, você teve uma ideia vendo um mercado aqui fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Teve uma ideia legal lá e acha que vai dar para colocar aqui no país, implementar aqui. Só que essa ideia, para ela ser implementada aqui no Brasil, ela tem que sofrer uma adaptação, por causa da nossa cultura, dos nossos estilos. Então, não se apegue demais à ideia. E agora, eu vou falar o que você deve fazer para executar e validar a sua ideia. A primeira coisa que você deve fazer, começa que você teve essa ideia. Esse é o primeiro passo, ok? Começa a se questionar se essa ideia que você teve é inovadora, se ela tem um nicho grande onde você quer implementar, se tem um mercado, se é possível viabilizar essa ideia. Isso tudo você tem que pensar e ir atrás de ferramentas para colocar isso em prática. Mas não deixe de fazer esse questionamento da inovação. Se a sua ideia você acha que não é tão inovadora, pense como ela pode se tornar uma ideia inovadora. Porque hoje em dia o que os empreendedores, os investidores anjos estão procurando são ideias inovadoras, solução de problemas. São essas as ideias que fazem sucesso. Então, você se questionou? Sua ideia é inovadora? Ponto para você. Segunda coisa que você deve fazer. Veja, pesquise se tem alguém já executando a sua ideia. Se existe algum empreendedor, qualquer lugar que seja do planeta, executando essa ideia sua, pesquise e veja como ele a executa. E pense, analise como você pode fazer para executar melhor. É esse o segredo das ideias. Esse é o segredo do negócio, a execução. Se você que está aí executar o negócio de uma forma mais eficaz, melhor e que capta mais pessoas, o seu negócio tem tudo para fazer sucesso. Terceira coisa que você deve fazer para colocar a sua ideia em prática. Pergunte às pessoas que você tem de mais confiança e às pessoas que são específicas da sua ideia e pergunte para elas opinião, se essa ideia é legal, se é interessante pôr em prática, mas isso é como uma sugestão apenas, ok? Se na sua intuição você acha que não vai dar certo alguma coisa, questione, veja, tente também pensar pelo lado racional. Será que esse cara que deu essa opinião aqui está certo? Será que isso que ele está falando pode agregar na minha ideia, no meu negócio que eu vou montar? Faça isso também. Se você fizer com uma abertura mais tranquila para crítica, ponto para você. O quarto passo e o que eu considero um dos mais importantes para se colocar uma ideia em prática. Construir o modelo Canvas, o modelo de negócios. Muitas pessoas confundem modelo de negócios com o modelo Canvas. São coisas diferentes. Antigamente as pessoas só faziam o plano de negócios, mas hoje em dia a etapa correta é você começar com o modelo de negócios, fazer uma adaptação do modelo de negócios, depois partir para outras coisas, como o plano de negócios em si, e o pitch, se a pessoa for querer fazer uma startup ou entrar em alguma incubadora. O pitch é interessante, ou estiver procurando um investidor anjo também. Agora, se você acha que não quer fazer um modelo de negócios, o que eu falo para você é que vai ser complicado você conseguir colocar essa ideia em prática e validada. O modelo de negócio ele te dá uma visão ampla do seu negócio e ele faz você construir corretamente a ideia que você está tendo. Então, a dica que eu dou para vocês é, a Orientec ela possui um curso que chama Como Abrir um Negócio. Recomendo vocês fazerem, vocês que tiverem ideia, que é um curso prático e mostra tudinho que você precisa para aprender a fazer o modelo de negócios, até a estruturação da ideia. E no futuro a gente tá para colocar aqui a data desse vídeo, capaz de daqui mais ou menos um mês, a partir da data desse vídeo aqui, vai ter a parte 2 do curso Modelo Canvas, colocando a ideia saindo do papel, porque muitos empreendedores começam muito ali com a teoria, e a parte 2 do Modelo Canvas é você partir para a prática. Então eu convido vocês, espero que vocês gostem do curso, viu? Para acessar o curso, basta clicar no link que está na descrição aqui embaixo do vídeo. Quinto passo para você conseguir colocar sua ideia em prática. Valide, corra atrás. Você que é empreendedor, você que está aí me assistindo, você tem que ir atrás das coisas, negociar, procurar sócio. O mais importante de colocar uma ideia em prática é a ação.
a validação. Tenha proatividade, você é um empreendedor de sucesso. Eu estou sentindo que você é um empreendedor de sucesso. Então eu sei que você vai colocar isso em prática, ok? Agora, vou citar algumas ferramentas que eu já citei um pouquinho atrás, que te ajudam a colocar, a validar também a sua ideia. O pitch, o plano de negócio, o modelo de negócio que eu já citei no quarto passo, também tem os investidores anjo, e isso eu vou trazer semanalmente explicando cada um desses itens aí para vocês, ok? Tudo que você precisa saber. Você seguindo essas dicas que eu coloquei agora nesse primeiro vídeo, você já vai conseguir ter uma execução muito melhor. Comentem aqui embaixo do vídeo se vocês tiverem alguma sugestão ou algum tema ou alguma pergunta que vocês queiram que a gente cite em temas e vídeos futuros. Visitem nosso site aqui embaixo que está na descrição do vídeo. Apertem em gostei. Muito obrigado e até semana que vem.